juntos. Vamos abrir a oportunidade de todos tirarem suas dúvidas conosco, comigo e com o Elivelto. Tá ok, pessoal? Então, vamos em frente. Algo importante. Tudo que você vai ver hoje, que você vai aprender, você não consegue desaprender mais. O que significa isso? Ou seja, eu posso ignorar algum aspecto hoje, mas a partir deste momento, dessa live, você vai saber como fazer. Então, aqui é um papo direto e reto, ou seja, nós não vamos esconder nada, nós vamos falar exatamente aquilo que tem que ser dito, de amigo para amigo, ou seja, sem muita história, a gente falando numa linguagem de alguém que trabalha com lavanderia e com empreendedores de lavanderia. Então, isso vai ajudar muito vocês, tá? Principalmente aquela pessoa que quer empreender, aquela pessoa que tem alguma dúvida sobre empreender, ou como é que isto pode fazer parte da minha vida. Porque uma lavanderia de autosserviço, quando eu incorporo com isto, faz parte do meu negócio, da minha vida. Como é que vai influenciar a minha família, os meus negócios, o meu futuro? E todas as pessoas estão pensando hoje em ter alguma coisa para frente, para ter um negócio que seja lucrativo e que possa ser uma aposentadoria lá na frente. E a lavanderia de autosserviço pode ser esse negócio para você. Tá ok? Então vamos em frente. Vou contar para vocês duas histórias que são bem bacanas e que vieram através dessas mentorias que nós fomos, ao longo do tempo, captando com pessoas. O exemplo delas, uma delas é do Fábio de Santa Cruz do Sul, da Smart Lavanderia. O Fábio, junto com a esposa dele, hoje eles trabalham, são CLT. O Fábio é gerente de uma loja de pneus e ele chegou até nós querendo fazer um segundo negócio, ou seja, não sair da CLT, a esposa dele também trabalha numa empresa, mas ele queria que ele ter um negócio próprio para que ele conseguisse com isso ter uma renda extra e ao mesmo tempo ter o primeiro negócio da vida dele, ou seja, hoje ele está CLT, mas gostaria de empreender. Chegou até nós e nós então, em conjunto, encontramos um projeto de lavanderia de autosserviço, onde ele tem hoje em Santa Cruz, com 3 equipamentos de 12 quilos, tá, que ele trabalha. E com isto, ele está hoje já tendo uma renda extra, fazendo com que o dinheiro que ele tem hoje, que ele ganha do CLT, ele possa usar de uma maneira. E da lavanderia dele já está poupando para ou ocupar esse dinheiro para uma viagem, para algum atendimento extra que ele tenha vontade própria de fazer, ou mesmo montar uma outra lavanderia, tá ok? Então, caso simples dele. Veio de CLT, montou um negócio, continua com o CLT, porque a lavanderia de autosserviço, de forma totalmente automatizada, de forma segura, um trabalho padronizado de processo, faz com que ele ocupe parte do tempo dele, uma pequena parcela, sem ele comprometer o trabalho principal dele hoje. E tem também um exemplo da Elisandra de Itapema, Santa Catarina. Vou contar o caso da Elisandra. A Elisandra teve por muitos anos um restaurante, onde ela tinha preocupação se o garçom vinha trabalhar, se a cozinheira vinha trabalhar, se o caixa vinha trabalhar, se o motoboy vinha trabalhar. Muitas vezes, ela me contando, ela teve que, mesmo sendo dona, teve que ir para a cozinha, teve que ir para o salão, no lugar do garçom, no lugar da cozinheira, no lugar do caixa. Sempre tinha uma preocupação de que alguém não viria trabalhar e ela teria que assumir o trabalho. Não tinha fim de semana, não tinha folga, estava sempre de forma estressada e preocupada. O que aconteceu? Chegou e vendeu o restaurante. Vendeu o restaurante porque simplesmente não aguentava mais essa situação. Aí ela se mudou, ela era aqui do Rio Grande do Sul, se mudou para Itapema para curtir a aposentadoria. Quando ela estava lá em Itapema, ela começou, pelo espírito empreendedor dela, identificar que lavanderia de autosserviço na cidade, especificamente de Itapema, não tinha a quantidade suficiente para atender, principalmente um público que era o público que
turistas e mesmo o pessoal próprio da cidade, tá? Com isso, ela entendeu o quê? Que ela poderia ter um trabalho, um empreendimento, sem ter todo o esforço que ela já teve, que ela não queria mais falar, ter funcionários, não queria ter mais que passar por preocupações como ela passava. Então, ela abriu uma lavanderia, que é essa que está aqui na foto, e com isto, ela tem hoje tempo de qualidade, ou seja, ela pode curtir a sua aposentadoria e, ao mesmo tempo, tem um empreendimento e garantindo que o dinheiro que ela tem hoje, ela conseguiu investir num negócio saudável e que ela vai ter um ganho muito bom com o passar do tempo. Então, nós estamos falando o quê? De dois negócios, a princípios aqui. Um empreendedor que veio da CLT, que continua a CLT, e outro, um empreendedor que já era empreendedor, no caso da Elisandra, que estava se aposentando e resolveu ocupar novamente a parte da parte do trabalho dela com a lavanderia. Tá ok? O que você não precisa para ter uma lavanderia de autosserviço? Você não precisa ter experiência em lavanderia, não precisa saber tudo sobre máquinas, não precisa largar o CLT, como é o caso do Fábio, não precisa ser bom com vendas, não precisa ter experiência em marketing e não precisa ter um espaço gigante e funcionários. Parece muita coisa boa, né? Nem parece verdade, mas é isso mesmo que a lavanderia de autosserviço te propicia. Que você tenha uma gestão de operação, você tenha um atendimento todo feito de forma automática e fazendo com que o teu tempo, a tua necessidade de estar presente no negócio seja o menor possível. Claro que a gente sabe que não é zero, mas que a gente sabe que tu tem a possibilidade de trabalhar muito menos e de forma muito mais inteligente. Então, por isso que você não precisa desses quesitos na tua lavanderia. Falando um pouco, então, agora para a gente nos apresentar um pouco mais oficialmente, já chegou mais algumas pessoas, com certeza. Quem somos? Então, a gente optou, basicamente, eu e o Livelto, de, através da nossa expertise, poder montar um trabalho voltado para os empreendedores da lavanderia de forma organizada. Então, quem somos? Então, meu nome é Luiz Vitor Salvadori, eu já estou trabalhando com um sistema de lavanderias há 8 anos, tá ok? E antes disso, eu já tive uma franquia. Tive uma franquia durante 5 anos, tinha 15 funcionários, trabalhava mais ou menos que nem a Elisandra, que eu falei para vocês, hora faltava um, hora faltava outro, trabalhava no operacional, no estratégico, trabalhava com vendas, com marketing, enfim, fazia um pouco de tudo dentro da franquia. Mas isso, por um lado, foi bem complicado, mas por outro lado, me deu a experiência necessária para poder vir aqui hoje e falar com vocês. Então, todo esse aprendizado que eu tive na parte da franquia, mas hoje, esses 8 anos na parte de lavanderias, faz com que a gente teve um contato muito grande com muitos empreendedores e com donos de lavanderia e com pessoas que tinham o sonho de empreender na lavanderia. E nós vimos justamente isso, que pontas estavam soltas, que não estavam condizentes com aquilo que o empreendedor precisava. Tá ok? E me unindo com o Livelto, e o Livelto vem hoje, então, já está há 10 anos trabalhando nessa área de lavanderias, tá? De máquina de lavanderia. Tem junto com a família uma lavanderia, então isso propicia que ele tenha uma expertise de equipamentos, da parte operacional, e com isso nós conseguimos fechar uma parceria onde eu falo do estratégico de vendas e marketing e ele fala do operacional. Então, o que vocês vão ver hoje foi construído a 4 mãos, justamente para dar esse suporte para quem quer empreender na lavanderia ou para quem já está empreendendo. Antes de irmos para o conteúdo, quero te falar para quem é e para quem não é esse modelo de negócio. É uma pergunta que sempre nos fazem também.
Ou seja, será que a minha vontade de empreender, eu estou no negócio certo? Vamos falar então se você está no negócio certo ou não. Para quem é esse negócio? É para quem deseja fazer pelo menos 10K por mês. Se você tem a vontade de fazer no mínimo 10K por mês, lavanderia pode te atender? Pode. Para quem não quer se incomodar com funcionários. Lembram que eu tive 15 funcionários? Então eu tinha que lembrar, sem falar, né? Não falei. Tinha que me preocupar com RH, tinha que me preocupar com férias, com folgas, com fim de semana, com atestados, com hora extras. Quem não quer se incomodar com funcionários, lembram-se da minha da Elisandra? Essa é a pessoa do negócio de lavanderia de autosserviço. Para quem quer um negócio que não precise de 100% da sua dedicação, ou seja, você ficar focado no negócio, você se transforma em mais um empregado do teu negócio. Se você quer ter tempo livre para ti, para tua família, para gozar um tempo de qualidade, viver um tempo de qualidade com a família, com os filhos, com a esposa, lavanderia de autosserviço é isto. Claro que nós entendemos também que o negócio não funciona sozinho, mas o tempo necessário da tua dedicação é muito pequeno. Para quem quer algo automatizado, ou seja, eu não quero me preocupar, ora, eu tenho que fazer de um jeito, ora eu tenho que fazer de outro jeito. Não, você vai estabelecer a forma de trabalhar e o atendimento automatizado das lavanderias, ou seja, as máquinas de lavar ou de secar te propiciam que você tenha um processo todo repetitivo e de escalabilidade. Então, se você quer isso, é para você esse negócio. E para quem quer um empreendimento fácil de gerenciar. Por que fácil de gerenciar? Porque ao final do dia tu tem o resumo do que aconteceu na tua lavanderia na palma da tua mão, seja através do notebook ou seja através de um celular. Você tem a condição de verificar qual foi o horário que teve mais pico na tua lavanderia, se as máquinas funcionaram de forma igual todo o tempo, qual foi o número de ciclos que teve de lavar e de secar. Tudo isso na palma da tua mão, através dos softwares de gestão que tem hoje. Se você tem interesse, quer fazer pelo menos 2 ou 3 dessa situação, você se identificou com isso, é para você esse negócio. E para quem não é esse negócio? É para aquela pessoa que tem medo e não está disposta a fazer o que tem que ser feito para ter resultados. Então, se você hoje tem medo, mas você se predispõe a seguir junto com quem já tem essa expertise e quem já fez mais de 100 lavanderias funcionarem hoje no mercado, você pode encontrar conosco essa resposta. Então, aquelas pessoas que têm medo porque elas estão em dúvida se o negócio funciona ou não funciona, posso te dizer que funciona e tem como tirar e te dar as respostas corretas sobre esse mercado, tá ok? Então, lembrando para vocês também, acabei não falando no início, no final vai ter as perguntas, certo? Então, já vão anotando as suas dúvidas, que no final nós vamos ter o tempo de pergunta e com isso nós vamos poder responder alguma pergunta específica que eu possa não ter passado nessa hora que nós vamos estar juntos, tá ok, pessoal? Então, isso é muito importante. Lembre-se que o negócio de lavanderia, se bem administrado, se bem coordenado, se você tiver com as pessoas certas, é possível sair do zero à lucratividade, com certeza, e em pouco tempo. Agora, falei de lá, lembra que a gente falou lá que tem os 5 erros? Então, agora chegou a hora de descobrir os 5 erros silenciosos que podem acabar com os resultados de qualquer lavanderia self-service. Como é que nós chegamos nesses 5 erros? Foi uma conversa que teve comigo e com o Nivelto, e a gente começou a notar que, quando a gente conversava com os empreendedores das lavanderias, algum ponto destes que nós vamos falar agora estava deficitário. E ao estar deficitário, faz com que a lavanderia não atinja
todo o ápice que ela pode dar de resultado para o empreendedor. Por isso que a gente encontra, às vezes, alguns empreendedores, não é que eles estão insatisfeitos com a lavanderia. Nós notamos que eles entendem, e corretamente, que a lavanderia poderia dar mais para eles. E por que será que não? Porque um desses erros eles cometem, um ou mais erros também. Vamos ao primeiro. Não fazer uma viabilidade detalhada do negócio. Ou seja, as pessoas começam a pensar em lavanderia e elas não põem de uma forma organizada tudo que elas têm que pensar para que a lavanderia dê para elas aquilo que elas esperam. Então, quais são os pontos necessários para uma viabilidade detalhada? Identificar aonde vou colocar a minha lavanderia. Qual é o perfil do habitante daquele bairro, daquela cidade? Eu tenho uma concorrência direta ou indireta no mercado local que pode prejudicar a minha lavanderia? Quando a gente fala de direta e indireta, só para dar uma pincelada para vocês, nós estamos falando de outras lavanderias de autosserviço e estamos falando da lavanderia convencional. As duas podem atrapalhar. Qual que é o comportamento do meu consumidor local? Que classe ou que faixa de rendimentos eu tenho no meu mercado, no meu consumidor? Qual a expectativa de faturamento? Essa minha lavanderia, eu vou viver da lavanderia ou vou fazer que nem o Fábio? Paralelo ao negócio de lavanderia, eu tenho um outro negócio, uma outra fonte de renda. Quanto que eu espero receber da lavanderia? Qual que é o meu ponto de equilíbrio? Ou seja, computando aluguel, computando insumos, computando prestações, computando, enfim, todas as despesas. Quanto é que eu tenho que chegar em equilíbrio? Será que eu consigo fazer esse equilíbrio com 2 conjuntos, com 3 conjuntos ou preciso mais? Tem que fazer essas contas. E muitas vezes a pessoa vai ou pelo tamanho do bolso, pelo investimento, ou pelo tamanho do aluguel. Será que é por aí que eu devo começar? Creio que não. E eu tenho que fazer um cenário, né? O investimento total. Muitas vezes eu vejo, e isso nós contatamos muito, que as pessoas vêm até nós tendo o investimento, computando o investimento dos equipamentos, mas esquecendo que tem que fazer reforma do ponto, que tem que fazer compra do totem de pagamento, que tem que fazer um marketing, uma propaganda, tudo isso tem que ser colocado para ver se o investimento realmente está dentro de acordo com o que eu posso fazer, ou se daqui a pouco eu também tenho que buscar um investimento extra, que também é possível. E fazer um cenário otimista, um realista e um pessimista, ou seja, nos primeiros 2 meses eu aceito que a lavanderia me dê quanto de faturamento? Nos próximos 4 meses, quanto? Qual que vai ser meu ponto de equilíbrio a partir do 5º mês, do 6º mês? Como é que isso eu programei ao longo de um ano? Tá ok? Para daqui a pouco não tomar uma decisão em 2 meses de que a lavanderia está muito boa ou está muito ruim, quando na verdade eu tenho que enxergar um tempo maior de lavanderia. Ponto número 2, que são os erros que a gente encontrou. Não estudar o mercado local. Vocês vão ver que algumas coisas têm relação direta com a primeira questão, o primeiro erro. Mas vai ficar muito fácil de poder mensurar. Estudar o mercado local é entender o seguinte: quem são as pessoas que moram ou trabalham por perto? Eu estou colocando num bairro classe A, classe B, classe C, classe D. Estou colocando perto de um condomínio residencial com 500 apartamentos, estou colocando perto de um posto de gasolina, de uma farmácia, de um hospital. Quem é que eu quero atender? Quantas lavanderias já existem ali? Elas são lavanderias boas no sentido de atender bem o cliente? Elas estão sempre cheias? Tem excesso de público e atende mal? Como é que está isso? Como é que eu posso me posicionar melhor nesse mercado? Quais são as necessidades daquele bairro que você pode resolver melhor que os outros? Ou seja, aquele bairro precisa de uma lavanderia ou eu tenho que buscar um outro bairro próximo? Eu tenho uma via rápida que eu posso colocar o meu ponto de forma a ser bem visível para que as pessoas me identifiquem ou eu vou ficar escondido?
Uma outra questão, como é que o público consome esse tipo de serviço? Por comodidade, ou seja, eu tenho minha lavanderia em casa, minha lavadora, mas eu descobri que indo numa lavanderia, a roupa fica melhor lavada, melhor seca, cheirosa e ainda eu tenho um tempo para cuidar da minha vida. Por economia de tempo, na minha lavadora em casa, eu consigo fazer lavar e secar a roupa em 1 hora e meia, 2 horas, enquanto numa lavanderia self-service eu consigo lavar e secar em 70 minutos. Isso é uma comunidade de tempo. Por falta de espaço na minha casa, ou seja, eu moro num apartamento pequeno, até lavar eu consigo, mas não consigo secar. Como é que eu faço? Como é que eu identifico que tipo de público tem? Nós vimos isto que o pessoal falha muito. Um outro ponto que é bem crucial: utilizar insumos de segunda linha. Possíveis efeitos de insumos de baixa qualidade. Quando a gente fala segunda linha, nós encontramos muitos insumos no mercado, detergente e amaciantes, que são de uso mais doméstico. Não são amaciante e detergente de uso profissional. Com isso, a roupa sai sem perfume ou com cheiro estranho. O amaciante não funciona e a roupa sai dura, ou seja, não dá aquela qualidade que você pode dar através da lavanderia de autosserviço para o teu cliente, porque você está poupando no insumo. As manchas não saem e o cliente culpa a lavanderia, ou seja, eu tenho uma mancha que poderia ser tirada, mas como eu uso um produto de baixa qualidade, não consigo tirar. E a roupa vai sair ainda com sujeira e o cliente vai ficar insatisfeito. E os próprios equipamentos sofrem mais desgaste, ou seja, se eu tenho um produto que eu uso de forma errada, eu vou fazer com que o comprometimento do equipamento possa acontecer também. Então, é legítimo barato, sai caro. Então, isso nós encontramos muito em lavanderias que têm insucesso. E uma questão: o cliente, quando sente que está com o detergente e o amaciante errado, ele vai te trocar. Então, daqui a pouco, esse pequeno detalhe vai fazer com que você perca aquele cliente que demorou para te encontrar e você vai perder ele. Um outro ponto que é encontrado muito, que nós encontramos e que isso prejudica muito a lavanderia: atrasar a manutenção preventiva das máquinas. Possíveis riscos: máquina parada no meio do dia com o cliente esperando, ou seja, tu tem um erro porque tu não fez a manutenção no tempo certo, a máquina estragou por algum problema que poderia se tornar simples e o teu cliente não vai trabalhar, não vai usar a máquina, no final do dia você tem perda de receita. Você tem um custo maior para corrigir um defeito que poderia ser evitado, ou seja, você poderia ter antecipado um problema e com isso você deixou o problema acontecer. E imagina se acontece no meio de um feriado, como tivemos agora, ou num fim de semana. Como é que você vai corrigir? Você vai ter um desgaste acelerado de peças que estão próximas daquela que está hoje já estragada, ou seja, você pode ter um comprometimento de alguma peça em função de uma peça que está estragada ou que vai estragar, e você vai ter gastos a mais que comprometem o seu faturamento no mês. Ou seja, aquilo que você podia fazer de forma estruturada, você vai fazer de forma acelerada, atropelada e muitas vezes sem ter um momento correto. Tá ok? E por último, nem por isso menos importante, negligenciar a experiência do cliente. Ou seja, nós precisamos melhorar a experiência do cliente dentro da minha lavanderia. Ou seja, nós já encontramos muitas vezes ambientes sujos e que dão um desconforto ao cliente, então nós devemos ter um ambiente limpo e bem cuidado todos os dias. Nós deveremos ter, ou a lavanderia deverá ter, instruções claras e sinalizam intuitivamente, ou seja, partindo do pressuposto que, como eu não tenho funcionários dentro da lavanderia, eu tenho que ter rapidamente passar as instruções de como é que a pessoa lava, como é que a pessoa seca, como é que a pessoa apaga, em que momento que tudo isso acontece, e se acontecer algum imprevisto no meio, eu devo ter
um WhatsApp, um telefone de contato muito rapidamente para entrar em contato comigo e sou dono do negócio. Cheiro. Imagina você entrar numa lavanderia, que a gente já diz que tem que ter todo um cuidado, porque tu trabalha com higiene, com cheiro desagradável, e deixando as roupas todas com cheiro, tanto que pode vir internamente da máquina, como estar no próprio ambiente. Tu ter um atendimento ágil e humanizado. O que é o atendimento ágil e humanizado? É essa questão. Fiquei com dúvida, deu algum problema, eu posso ligar para alguém e essa pessoa vai rapidamente me assessorar e dizer como eu posso resolver esse problema. E um sistema de pagamento simples e confiável. Muitas vezes nós vamos em lavanderias que a gente encontra um sistema de pagamento obsoleto, um sistema de pagamento difícil de operar, quando na verdade deveria ser tudo ao contrário. Deveria ser o mais simples para que as pessoas se sintam amigáveis e entender que o pagamento tem que ser uma coisa bem fácil de acontecer para que a pessoa não perca tempo nisso. Então, nós encontramos muitas negligência nesse momento. Tá ok? Falamos então dos 5 pilares, dos cinco erros. Então, com isto, já deu para vocês verem. Se vocês forem anotando, lembre-se de anotar as suas dúvidas, tirar o print da tela, que isto vai fazer parte, depois nas perguntas já vão anotando, que no final eu e o Elivelto vamos responder algum questionamento que vocês tenham em relação a isso. Agora que você entendeu os maiores erros, chegou a hora de saber os 3 pilares que toda lavanderia que faz pelo menos 10 mil por mês tem em comum. Então, se ao mesmo tempo nós vamos nas lavanderias ou falamos com empreendedores, identificamos que tem erros, nós identificamos que algumas lavanderias, ou a grande maioria das lavanderias, tem 3 pilares que são fundamentais para chegar no melhor lucro possível e na melhor lavanderia possível daquela cidade ou daquele local. Quais são eles? Primeiro deles, a localização. Lembra que nós falamos lá no início para que as pessoas não faziam plano inicial e elas acabam, aquelas que fizeram, acabam entrando nessa condição desse pilar de sucesso. Localização, questões essenciais. Qual a densidade populacional da região? Tem gente morando perto o suficiente para manter o negócio girando? Ou seja, eu consigo, nesse local, fazer com que a minha lavanderia tenha totalmente horas produtivas? Que tipo de moradia predomina ali? São apartamentos pequenos, onde falta espaço para lavar roupas? São ótimos indicativos de potencial. Então, lembrando que eu posso escolher vários locais. A partir do momento que eu identifico qual é o meu público, eu consigo identificar qual é o local melhor. Esse local que eu estou pretendendo abrir é um local acessível? Tem estacionamento? É seguro? Por quê? Hoje nós entendemos que o grande sucesso de uma lavanderia parte principalmente por causa do estacionamento e do local acessível e seguro. Por que acessível e seguro? Porque lembre-se que uma lavanderia pode trabalhar 365 dias por ano, 24 horas por dia. Mas como eu posso deixar uma lavanderia aberta, com segurança, se o meu local não é seguro? Então, isto faz parte de uma estratégia de localização bem feita. Aquelas que são bem localizadas têm isso. Tem movimento gerado por outros comércios? Por exemplo, uma farmácia, um mercado, um atacarejo, um pet shop, uma faculdade. São negócios que podem interagir com a lavanderia e fazer com que a lavanderia tenha um sucesso de público ou de clientes, partindo do pressuposto que outros negócios fomentem também a lavanderia. Já existem outras lavanderias por ali, elas estão bem posicionadas, estão deixando brechas que você pode ocupar. Nada impede de que você possa identificar uma lavanderia que hoje tem potencial, mas não está atendendo bem, e você colocar próximo uma outra lavanderia e com isso pegar parte dos clientes dessa lavanderia e trazer para você. Então, lembrando também que você pode, tá? Tem alguns negócios que fomentam. Por exemplo, você pode fazer uma parceria com uma academia, pode fazer uma parceria com um hotel, com uma pousada, para lavar roupa dos hóspedes. Então, enfim, todas essas que é o plano inicial,
com uma boa localização, são um dos pilares essenciais para tu ter uma ótima lavanderia. E a gente identificou isso. Qual é o segundo pilar que nós identificamos que as lavanderias de sucesso têm? É a questão das máquinas, tá? Elas são essenciais. Uma questão que é importante, qual que é a capacidade ideal de cada máquina, considerando o volume de clientes que você espera atender? Então, hoje, o que que eu busco? Eu busco uma máquina de maior capacidade, um exemplo, uma de 12 quilos hoje, para atender um público que hoje ele vai conseguir lavar mais peças com um valor menor, ou deixar um valor maior no caixa da empresa, da lavanderia, com o mesmo custo operacional. Isso é uma questão que as máquinas podem te resolver. Qual o nível de eficiência energética e consumo de água? Então, quando eu faço uma busca de máquinas, que tipo de máquina eu estou buscando? Qual é o meu consumo que vai me dar de luz e água dentro desse equipamento? Porque isso diretamente impacta no teu lucro. A máquina que eu estou buscando para comprar para minha lavanderia, o que eu já tenho, é uma máquina intuitiva? É fácil de usar? Ou eu vou complicar a vida do meu cliente? Quanto mais fácil, quanto mais intuitiva, mais pontos eu faço com o meu cliente. Existe assistência técnica confiável na sua região? E as peças são fáceis de encontrar? Isso é uma outra pergunta, ou seja, quando eu vou determinar que tipo de máquina usar, eu tenho que ter uma assistência técnica local ou próxima da minha região, e eu tenho que ter peças, um fornecedor que me garanta o fornecimento de peças, aquelas de reposição e aquelas que vão estragar ao longo de uma vida. Até porque quando a gente fala de máquinas, estamos falando de 20, 25, 30 anos de uso. Então, são máquinas que precisam repor de tempos em tempos a questão das peças. E isso é importante que a gente defina quando for a compra das máquinas. E uma situação importante: o teu fornecedor, ou o fornecedor que você está escolhendo para ter o seu fornecedor de máquinas, te oferece uma garantia e um suporte? Porque às vezes a gente encontrou no mercado, eu e o Livelto, empresas que dão garantia, até dizem que é uma garantia estendida, só que o suporte, quando eu preciso, é muito fraco. Pense nisso. Então, este é um ponto que as lavanderias de sucesso identificaram e têm isso no seu rol de quesitos. E, por último, o dentro do tripé dos aspectos de sucesso da lavanderia, nós temos o marketing. O que que nós temos de marketing, tá? Não é aquele marketing voltado para grandes empresas, para que movimente um grande público, um grande investimento. Não. Você deve pensar, aparecer no Google Meu Negócio, com fotos reais, com avaliações e um endereço que leve à sua lavanderia. Já aconteceu comigo um exemplo bem claro, aonde uma lavanderia que mudou de lugar, quando tu pesquisava no Google, ainda aparecia no endereço antigo. Então imagina um cliente procurando a sua lavanderia, mostrando no endereço antigo. É uma falha? É uma falha, mas a gente nota que tem muitos casos dessa forma acontecendo com a lavanderia. Um ponto importante, estar nos grupos de bairro, ou seja, lembre-se que você, como lavanderia, você está ou num bairro ou atendendo uma cidade. Então, vocês têm que focar principalmente em colocar o seu marketing, a sua propaganda nesses locais do teu bairro, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, falando com a comunidade local, ou seja, com a comunicação para o teu público que você está interagindo e se posicionando como a melhor lavanderia daquela região, do bairro X, do bairro Y, da cidade tal, da cidade tal. Quando se falar em lavanderia, nós temos que falar com propriedade sobre a sua lavanderia. E a gente notou que isto é um diferencial nas lavanderias de sucesso. E uma outra, se posicionar no Instagram com um perfil leve, humano, mostrando os bastidores da sua lavanderia, mostrando as vantagens e os diferenciais. Ou seja, por que eu deveria
lavar a roupa na tua lavanderia e não lavar na roupa no João? Quais são os diferenciais? É de equipamento? É de máquinas? É de insumos? Lembra que a gente falou de insumos antes? O que que me faz ser diferente das outras lavanderias? Ou eu vou ser mais do mesmo? Não, né? Eu tenho que ter um diferencial. E esse diferencial, a partir do momento que eu conheço esse diferencial, eu tenho que me posicionar, seja no Instagram, no Facebook, no Google, não importa. Mas isso será o diferencial da minha lavanderia. A lavanderia que trabalha 24 horas por dia, a lavanderia que não para nunca, a lavanderia que trabalha com insumo tal, a lavanderia que lava edredom, a lavanderia que lava, enfim, qual é o meu diferencial que eu posso usar dentro do marketing? Tá ok? E aí, nós conversando eu e o Livelto, nós entendemos, como a gente falou antes, que nós temos pontas soltas nesse emaranhado da lavanderia. E parece que daí a lavanderia se torna algo complicado, seja para quem vai iniciar ou seja para quem já tem. Quando na verdade não é isso. O que importa é que a gente siga o passo a passo, passos simples, mas passos que vão fazer com que a lavanderia, além de serem bem instalada, tenha os melhores equipamentos, o melhor marketing e os melhores clientes. Encher a lavanderia, tá ok? Então, com esses três pilares aplicados, o sucesso da sua lavanderia não é questão de sorte. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, eu botei aqui e me deu sorte. Não, não é questão de sorte. É só questão de tempo, que a gente pode definir, e de consistência, ou seja, fazer melhor hoje do que eu fiz ontem, fazer amanhã do que eu fiz hoje. Ou seja, de consistência. E por causa disso, falando um pouco para vocês, nós identificando essas carências no mercado, eu e o Livelto, nós resolvemos então colocar isto de forma organizada para vocês. E montamos, para quem chegou até agora e está acompanhando nós estamos colocando para vocês algumas situações que vão ser bem interessantes. E nós criamos, então, um curso chamado Lavanderia Lucrativa. Tá ok, pessoal? Então, com isso, nós entendemos que algumas coisas que a gente já falou aqui, dos 5 erros, falando dos três pilares, tem uma série de estudos que tem que serem complementados e não daria para falar nem 45, 50 minutos. Então, com isso, nós entendemos que nós podemos oferecer para quem está aqui hoje acompanhando conosco um curso que vai dar todo um trabalho, vai dar uma base para quem vai empreender ou para quem já tem uma lavanderia dentro desse universo de lavanderia. Com a nossa experiência, a minha experiência estratégica, comercial e de marketing, com a experiência operacional do Erivelto. O que que nós pensamos em fazer para vocês? Fazer uma viabilidade, como fazer uma viabilidade detalhada para não investir errado, como estudar o seu mercado local e entender se sua cidade tem demanda ou não tem demanda, como escolher os melhores equipamentos certos, evitando dor de cabeça e desperdício de dinheiro, como cuidar da experiência do cliente para fidelizar e crescer com indicação, e como aplicar um marketing simples, direto e local, que realmente atraia clientes desde os primeiros dias. Ou seja, não precisa ficar 6 meses com a lavanderia aberta para atrair os clientes. Então, isso de forma reta e objetiva. E nós temos como fazer isso e te ajudar. Dentro desse curso, nós montamos alguns módulos dentro dessa metodologia. Nós montamos um módulo de fundamentos do negócio, tá? Como é que tu vai estruturar esse negócio? Com planejamento inicial, ou seja, o que eu devo fazer primeiro? Compro as máquinas, alugo o lugar, vou atrás do totem de pagamento, vou atrás de investidor. Como é que eu faço isso? Tem uma lógica? Tem um passo a passo. Um estudo de viabilidade e documentação. Como é que eu faço para abrir uma lavanderia? Eu procuro que tipo de profissional para me ajudar? Que tipo de documentação eu preciso? A minha cidade precisa de alguma documentação especial para trabalhar? Alguma liberação junto à prefeitura? Sim ou não? Um módulo de estruturação operacional e automação, que isso é com Elivelto.
Ou seja, como é que eu vou organizar as máquinas dentro da minha lavanderia? Que espaço eu preciso deixar para manutenção? De quanto em quanto tempo tem que ser feita essa manutenção? Como é que eu trabalho com automação? Quanto eu preciso ter de rede elétrica, de rede de esgoto, de rede elétrica? Tudo isso está dentro do módulo Estruturação Operacional e Automação. Uma gestão operacional. O que seria a gestão operacional? Como é que eu faço para trabalhar com uma questão de manutenção preventiva, corretiva, preditiva? Como é que eu faço um checklist de como estão as minhas máquinas? Isto será visto no módulo de gestão operacional. E, por último, um módulo de sustentabilidade e expansão do negócio. Ou seja, nós já vimos muito de clientes, e aí vamos citar daqui a pouquinho para vocês alguns cases, de pessoas que começaram com uma lavanderia, já estão na segunda, na terceira, na quarta e na quinta. Mas como é que eu faço isso expandir de forma a trabalhar de forma correta, de forma com os pés no chão, sem atropelos? Nesse módulo de sustentabilidade e expansão, nós falaremos sobre isso. E além disso, nesse curso, nós falamos sobre marketing. Lembra que eu falei que lá dos 3 pilares, nós tínhamos que falar localização, máquinas e temos que falar sobre marketing? Então, vai ter dentro deste curso, nós temos então o apoio do Vitor Coit Tessurozono, que é um especialista em marketing para lavanderias. Nesse curso complementar, você vai aprender como atrair clientes com pouco ou zero orçamento, como transformar clientes em fãs e multiplicadores do seu negócio, ou seja, não basta eu só consumir a tua lavanderia, o teu trabalho, mas eu vou indicar para os meus parentes, para os meus amigos, vai lá que aquela lavanderia está bombando e é tudo que você precisa ter. Como criar estratégias simples que funcionem em bairros, cidades pequenas e médias, ou seja, eu tenho que me direcionar com marketing de acordo com a minha realidade. Como posicionar sua lavanderia como a preferida da região, mesmo que haja concorrência? Ou seja, como é que eu me diferencio das demais, mesmo que a concorrência já esteja naquele lugar, ou que eu não deixe a concorrência entrar no meu bairro? E além disso, você vai ter direito a um bônus, tá ok? Qual seria esse bônus? Planilha de projeção mensal e anual, faturamento, um checklist do zero até a abertura, ou seja, você que está começando hoje, não entende nada, e você quer empreender, nós te damos um checklist direto de como você tem que fazer para abrir uma lavanderia em até 45 dias, por exemplo. Uma aula de ambientação, uma design de interiores que vai falar sobre a ambientação para não cometer o erro naquela questão lá de ter uma lavanderia com problema de iluminação, não ter uma lavanderia com um Wi-Fi disponível, não ter um ambiente agradável. Então, nós vamos ter também uma aula de ambientação. Uma lista de fornecedores de químicos, de máquinas, de totem de pagamentos, uma lista de fornecedores que vai ajudar você a ganhar tempo e encurtar caminho. Além disso, nós já alinhamos com algumas empresas, tá? Um desconto de até R$ 5.000 em conjuntos de máquinas para você que vai ser nosso aluno. Só aí você já terá pago todo o custo do curso e sobrando dinheiro e trabalhando de forma correta. E recomendações de técnicos especialistas na sua região. Lembra que a gente viu ali que tinha pessoas do Ceará, Salvador, tem pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e nós temos como recomendar técnicos especialistas nos equipamentos para te atender, para ser o teu braço direito para alguma eventualidade ou para montar as tuas máquinas, para fazer uma preventiva ou uma corretiva na tua região, sem você se preocupar. E partindo disso, pessoal, nós temos uma oportunidade única hoje para você que está assistindo a nossa live. Garantindo hoje, você terá direito a uma mentoria. Luiz, mas o que seria essa mentoria? Bom, hoje, de forma individualizada, tanto eu como o Elivelto, nós já ajudamos alguns mentorados, como é o caso do Fábio, como foi o caso da Elisandra, a trabalhar com a lavanderia e montar a sua lavanderia. Hoje, uma mentoria comigo e com o Elivelto não custa menos de R$ 5.000, de R$ 1.500 a R$ 5.000.
E hoje nós estamos dando inteiramente grátis para você, para os 10 primeiros que garantirem uma vaga no nosso curso, uma mentoria individual por 12 meses para tirar todas as dúvidas que tem sobre a sua lavanderia. Para os 10 primeiros que se inscreverem hoje. Então, se inscreve no curso e, como bônus, ganha uma mentoria individual. E se você não for um dos 10 primeiros, nós temos uma condição também. Nós temos a condição de garantir o curso e uma vaga numa mentoria em grupo, uma vez por mês, comigo e com o Nivelto, e com os outros alunos do curso, inteiramente grátis, sem precisar pagar de forma individualizada. E a partir de amanhã, a oferta é só para o curso normal, sem a mentoria. Como é que está o valor do curso hoje? Alguém pode estar perguntando, Luiz, beleza, entendi, tenho interesse em entrar nesse curso, acho que esse curso vai me ajudar muito a alavancar a lavanderia que eu já tenho, ou mesmo fazer com que eu consiga rapidamente ir para o mundo das lavanderias. Como é que é hoje? Hoje nós temos um valor de R$ 497 só do curso. Mas para você que está aqui conosco, que vai ter, além do curso completo, os bônus que eu citei para você, um acesso por um ano e ainda a chance de entrar na mentoria individual ou mentoria em grupo com a gente por apenas 12 vezes de 30,72 ou 297. Como é que eu faço? Eu me interesso. Então, você vai ter um link no chat, tá? Ou levanta a mão ali que o pessoal aqui da produção vai entrar em contato com você para fazer a inscrição. Então, eu vejo assim, ó, você que quer ir mais longe, de forma mais rápida, se você vier comigo, com o Elivelto, nesse curso que nós estamos oferecendo para você, tendo essa mentoria, nessa possibilidade de ter a mentoria para os 10 primeiros, ou a mentoria em grupo para as que vierem depois, até a meia-noite de hoje, você está no lugar certo, na hora certa, tá? Valor igual que nem este você não vai encontrar no mercado. Pode ter certeza pela qualidade e a formatação do nosso curso. Nosso curso foi direto, pontual e você pode fazer na tranquilidade do seu lar. Você que está na CLT, você pode ter durante um ano essas aulas, você pode fazer durante o teu tempo, nas tuas horas vagas, aproveitando dos recursos hoje da informática que nós temos hoje. Então, vai ser disponibilizado para você, você pode usar do teu tempo livre, você pode usar durante um ano, ou você pode fazer de forma mais rápida, aproveitando esse momento, porque nós entendemos que o mercado de lavanderia está em alta, tá ok? Então, nesse momento, além de tudo isso, nós temos a garantia de 7 dias. Então, se você entrou e por algum motivo, você não gostou por alguma coisa, acredito que não vai acontecer, mas se você tiver, ó, você não vai ter risco nenhum, porque em 7 dias, se você não estiver 100% satisfeito, você pode cancelar e rapidamente o valor que você investiu será devolvido sem perguntas e para você. Tá ok? Então, essa é a garantia que nós temos. Hoje, nós temos que a lavanderia de autosserviço é um dos modelos de negócio que mais cresce no Brasil atualmente. Para vocês terem uma ideia, hoje é um dado que nós temos e é um dado que ratifica para quem quer empreender em lavanderia. 5% da população do Brasil hoje utiliza lavanderias. E quando a gente fala utiliza lavanderias, estamos falando de uma forma geral. Com o advento das lavanderias de autosserviço, até 2030, existe um estudo que 10% da população vai utilizar lavanderias. Então, nós estamos falando de um público que vai crescer muito rapidamente nos próximos anos. Tá ok? E aí, você que está nos assistindo agora tem 3 escolhas. Ou você vai ficar parado com medo, sem nenhum resultado, beleza, vira as costas, vida que segue.
Ou você vai fazer sozinho, vai gastar tempo e dinheiro errando no escuro sem garantia de acerto, que também muita gente veio até agora fazendo dessa forma, erra, acerta, escolhe um lugar errado, escolhe uma máquina errada, ou você vem conosco e acelera seus resultados com clareza, com o passo a passo de quem já ajudou mais de 100 lavanderias a darem certo. Então, essa opção é sua. Como você deve fazer? Se você tem interesse de fazer, nos procure, tá? Link lá no chat que você vai ter. E agora eu vou dar mais 2 exemplos para vocês, antes de nós partirmos para a questão das perguntas. O exemplo do Luciano, de Capão da Canoa, da Lavanderia Malu. Ele foi ofertado para ele, foi levado para ele, ele nos comentou, a oportunidade de, há 3 anos atrás, de ele abrir uma lavanderia na cidade de Capão da Canoa. Durante 3 anos, ele disse que não era para ele, que esse negócio não ia evoluir, que aquela cidade não estava preparada para ter uma lavanderia. Depois de 3 anos, ele abriu a lavanderia, que é essa aqui, a Malu. Hoje fatura de 15 a 20 mil reais por mês, porque o lugar que ele está é um lugar muito bom, e o público lá deixou de ser simplesmente uma cidade de praia, uma cidade de pessoas do litoral, de períodos de viajantes, de visitantes, para ser uma cidade que trabalha todo ano e tem uma população própria de a partir de quase 80 mil habitantes. E ele, imagina se ele tivesse começado 3 anos antes, quanto ele poderia estar ganhando hoje ou quantas unidades ele poderia ter em Capão da Canoa. Então imagina que ele poderia ter hoje, ter dominado a cidade e hoje ele compete com outros cases, outros players do mercado e ele poderia ter sido o único. Será que você na tua cidade não pode ser o caso do Luciano? E tem um outro caso em Caxias do Sul, aqui na cidade onde nós falamos, que iniciou com uma unidade, hoje está prestes a inaugurar a 6ª unidade e fatura mensalmente de 80 a 100 mil reais por mês. Será que você, aproveitando essa oportunidade, não será um exemplo como essa de Caxias do Sul? Então, fica aí o questionamento. Opa, eu quero dar as boas-vindas ao Tiago. Ele comprou já o nosso curso e a mentoria, tá? É uma das pessoas que já está conosco. Então, Tiago, beleza? Vamos junto. E tenho certeza que não importa o ponto que você está, o conhecimento que você está hoje, mas com certeza você vai ter uma ótima oportunidade de aprendizado, de experiência e de quem já está há muito tempo no mercado. Tá ok? Então, se você quiser fazer agora uma pergunta, você pode fazer tanto no chat como ao clicar. E agora eu vou botar aqui para vocês em reagir. Vamos botar aqui para que você possa entrar. Vou interromper o compartilhamento e vamos no reagir. Para quem quiser fazer as perguntas, e nesse momento pode levantar a mão. E eu e o Olivelto estamos à tua disposição. Se quiser falar no áudio também, pode questionar que nós estamos aí. Tá ok? Agora o Elivelton vai participar junto aqui para... Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, Elivelton. Ele vai falar um pouco, eu Chegando tô aqui com agora para falar um pouquinho para vocês também, né? A respeito desta nova etapa da vida de vocês, da etapa empreendedora, quem está pensando em colocar um negócio, também da etapa de quem já tem um negócio e quer pensar como que eu vou expandir, né? Com um equipamento maior, com um equipamento diferente. Então, sempre este acompanhamento, ele é muito importante para que a gente faça algo de forma bem correta, né? Quando a gente fala do segmento de lavanderias, nós sempre temos que pensar que é algo que vem para agregar para nós de 2 maneiras, como o Luiz mensurou, né? Ou ela vai ser a nossa fonte A, né? Vai ser dali que eu vou tirar o meu dinheiro, vai ser dali que eu vou botar o meu... Tudo que eu trabalhei na minha vida, eu estou investindo nisso, então é um sonho que eu tenho, né? É o que eu quero trabalhar, é nisso que eu quero seguir, ou se é basicamente um negócio esporádico, quero deixar ele aqui, em vez de deixar uma aplicação no banco, quero deixar essa aplicação dentro deste negócio da lavanderia, que obviamente hoje ela rende muito mais do que dinheiro aplicado.
Obviamente que para isso nós temos que ter alguns pontos, né? Os pontos de negócio, eles sempre partem de uma parte mais técnica. Obviamente que botar a lavanderia é legal, o atendimento que nós temos muitas vezes do vendedor é um atendimento bom, mas nós temos que pensar que quando eu precisar do suporte, eu tenho que estar assessorado. Hoje, o Luiz já mencionou isso antes, mas eu vou voltar a falar para vocês, nós vemos muito a questão de empresas, né, fornecendo lá a questão da garantia de 5 anos, de 3 anos e assim por diante. Porém, quando verdadeiramente o investidor precisa daquela garantia, precisa do técnico, ele fica desassistido. E aí eles vão alegar, obviamente, que ou é mau uso, ou isso não é comigo, ou as peças demoram um tempo X para chegar. Então, sempre é importante que a gente faça algo bem correto, né? Desde a escolha dos equipamentos até mesmo a questão dos cuidados internos com a lavanderia. Estes cuidados eles partem desde a limpeza, verificar direitinho a exaustão, ver se o trabalho todo da lavanderia flui, né, de uma forma redondinha, se os produtos estão de acordo, se lá atrás, quem já tem lavanderia sabe muito bem disso, né? Se os produtos estão dosando numa quantidade certa. Obviamente que todas essas informações, quem vai passar para vocês é a empresa na qual você contatou, na qual você pediu as informações, né, para adquirir os equipamentos. Mas você, como dono do negócio, precisa ter este cuidado. Não há nenhum negócio que funcione 100% sozinho. Obviamente que o dono precisa estar por lá para fazer este acompanhamento, tá? Então, todo esse suporte, né, como o Luiz mencionou para vocês, da questão dos cuidados iniciais até a finalização de tudo isso, nós vamos trazer para vocês de uma forma bem transparente, de uma forma na qual seja compreensível, desde a escolha do melhor equipamento, desde todo o suporte que vocês precisam, a escolha do melhor local. Então, tudo isso faz parte dentro deste negócio, tá? Então, com isso, vocês vão fazer algo bem assertivo desde o primeiro momento. O que diferencia hoje uma lavanderia da outra, né? O Luiz também mencionou isso, obviamente, e sem sombra de dúvidas, é você fazer diferente. Quando nós falamos em fazer diferente, às vezes a gente fica um pouco receoso, né? Mas se destaca quem não acompanha a manada muitas vezes. Eu sei que existe aquele ditado que fala assim: vamos acompanhar aquele que está certo, que nós não vamos nos perder. Porém, você vai ter os mesmos resultados daquela pessoa. E para você fazer algo diferente, eu preciso ter, muitas vezes, ou um equipamento diferente, ou ter uma abordagem diferente, ou ter um entendimento diferente. Dentro de todo esse período, né, faz aproximadamente 10 anos que eu atuo dentro deste mercado das lavanderias em si, nós temos visto pessoas que querem botar uma lavanderia, porém elas foram induzidas a um negócio mágico, a um negócio que vai funcionar sem a pessoa estar lá, algo que realmente não é isso que funciona. Você precisa, você como dono precisa ter este acompanhamento em algum momento, ou quem vai fazer isso para você, ou é o sistema de pagamento através do aplicativo deles, né? Você vai monitorar. Sistema de gerenciamento por câmeras também é importante. A escolha do equipamento certo é importante para que quando dê um problema na máquina, vamos dizer assim, eu não fique lá precisando 3 meses, 4 meses, 5 meses para chegar uma peça. Então você precisa encontrar um fornecedor no qual ele te dê todo o apoio do início ao fim. Obviamente que nós temos esses parceiros, né? Isso vai se encontrar dentro depois para vocês verem ali também, quem acessar. Então, todo este acompanhamento vocês vão ter com nós, certo? Eu queria deixar para vocês aqui aberto, né? Agora, a partir desse momento, se vocês querem fazer algumas perguntas voltadas para o segmento de lavanderia, se vocês têm alguma ideia a respeito de como funciona, de como não funciona, quem já tem lavanderia também, o que pode estar a somar, né, para aumentar o faturamento. Então, eu me coloco aqui à disposição, eu e o Luiz, né, para responder as perguntas de vocês também. Quem quiser responder, desculpa, quem quiser fazer as perguntas, eu vou pedir para que levante a mão, que aí nós liberamos o microfone para vocês e aí vocês podem efetuar a pergunta também por questão de áudio, tá bom? Certo? A Angélica, ela fez uma pergunta para nós aqui. Quando começa a mentoria? A mentoria, ela vai começar a partir do dia 6 de maio, né? Então, a partir desse dia começa a mentoria.
e quem for a mentoria presencial individual também vai ter a questão do acompanhamento. Nós vamos agendar com vocês logo na sequência para melhor dia, para melhor horário de vocês também, porque a gente sabe que o brasileiro tem o dia corrido, né? Então não é fácil para ninguém. Então a gente sempre precisa fazer de acordo com o dia de vocês. Certo? Então a partir de agora, se alguém tiver alguma pergunta e quiser levantar a mão, nós nos colocamos à disposição aqui para estar respondendo a pergunta de vocês. Se porventura vocês não tiverem nenhuma dúvida a mais, se está tudo esclarecido, se era isso mesmo que vocês estavam buscando, né? Só para vocês terem um entendimento, dentro deste mercado de lavanderia, a gente observou muito, né, que ela cresceu de forma grandiosa, principalmente pós-pandemia. Até então, as lavanderias eram muito concentradas dentro de condomínios e após isso ela se expandiu para a rua, vamos dizer assim. Então, existe hoje, dentro do cenário, né, dentro do Brasil todo, vários novos empreendedores. Mas também nós temos que pensar que na mesma quantidade que tem lavanderias abrindo, obviamente que numa outra ponta tem lavanderias fechando. Não existe negócio que se sustente 100%. Mas por que que essas lavanderias fecham? Porque elas não fizeram algo por merecimento, muitas vezes, delas ou de equipamento. Então, assim, eu comprei as máquinas, beleza, eu quero que a lavanderia funcione. Não é assim, gente. Nós precisamos ter o entendimento que nenhum negócio funciona se o dono não tiver olhar para ele. Então, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar focados. Eu volto a dizer, a escolha do equipamento é o grande diferencial hoje de uma lavanderia ou de outra, tá bom? Sobre a questão também da localização que o Luiz falou, é fundamental, obviamente, que eu não vou colocar uma lavanderia autônoma onde eu não tenho fluxo de pessoas. Eu, basicamente, falando por mim, tá? Eu sou contra a lavanderia em shoppings. A lavanderia, mas lá tem fluxo de pessoas, as pessoas vão. Tem o meu amigo que deu certo, que bom que deu certo, que bom se você tem uma lavanderia no shopping e deu certo. Mas a lavanderia, ela precisa estar perto. Quem vai para o shopping, primeiramente, ele vai lá para passear, para um momento de lazer. Então, a lavanderia, ela é uma prestação de serviço, tá? Então, você tem que estar perto de onde tem prédios, da onde tem fluxo de pessoas, aonde tem aqueles hotéis, por exemplo, onde tem um espaço, um maior volume de pessoas no sentido vertical, tá? Esta pessoa é a pessoa que tem dificuldade para secar uma roupa, para lavar uma roupa, então sempre focar nesse espaço, certo? Tô aqui, uma pergunta então. Do João em cima. João, estou querendo entrar, vocês vão ajudar com a localização? Este é meu maior medo. Então, João, olha só, a questão da localização, sim, eu acho que eu já respondi um pouquinho, né, no áudio anterior. A questão da lavanderia é fundamental, a questão de localização, questão de mapeamento, escolha da sala, né? Então, você vai fazer, por exemplo, assim, eu tenho ideia de colocar na sala perto da minha casa, mas nem sempre este é o melhor ponto. Então, nós vamos precisar achar um ponto que seja legal para você, para que, sim, em cima disso você tenha sucesso dentro do teu negócio. Que nem eu digo para você aqui, eu sei, a gente acompanha muito esse mercado, tem muitos milagreiros de mercado, nós sabemos disso também, mas não é assim que funciona. Você vai precisar ter esse acompanhamento, nós também temos o acompanhamento, tá? Com você depois disso. Isso faz parte do nosso trabalho, tá? Então, tudo que você precisar dentro disso, todo esse suporte você vai ter, tá? Desde a localização, da escolha dos equipamentos, de quem vai te assessorar por trás disso, as equipes técnicas das marcas que estão por trás disso. Então, este contato direto nós temos para você, certo? Outra pergunta aqui, Luciano. Na mentoria, vocês explicam quanto é o período de retorno, investimento, planilha administrativa, controle, pois acredito que não é no primeiro mês, que vai ter 10 mil de faturamento. E se sim, depois de vários meses, qual é o faturamento sustentável? Então, Luciano, seguinte, isso o Luiz poderia falar, mas eu já vou me meter aqui, né? Sem dúvida, Também para falar. Luciano, o que acontece? Obviamente que isso vem de um crescente, não é no primeiro mês que você vai faturar 10 mil. Até porque, em cima disso, você existe a questão de ficar conhecido na região, você precisa ter o marketing funcionando a seu favor, a pessoa ela já está muitas vezes acostumada a ir para uma outra lavanderia e ela vai vir para a sua lavanderia. Só que a partir do momento que ela ir para a sua lavanderia, esta pessoa ela não pode mais sair de lá. Então, por isso que precisa ter
parceiros, né, até mesmo do sistema de pagamento, isso a gente vai indicar para vocês também, que dentro disso, este gerenciamento do cliente, normalmente o sistema de pagamento faz para você, tá? Então, isso é bem importante para que você tenha algo bem concreto dentro do teu negócio, tá? Mas que nem você diz, não é no primeiro mês, isso vem num processo gradativo, mas também depende muito de qual é a região que você está. Tem clientes, por exemplo, que faturaram no primeiro mês 12 mil reais, 15 mil reais, tá? Como tem pessoas que faturaram no primeiro mês 3 mil, 4 mil, então a gente precisa ser bem realista quanto a isso. Outra coisa que vai influenciar muito nisso é a questão do clima. O clima, sem sombra de dúvida, vai influenciar. Se tiver um dia lá calor, muitas vezes a pessoa ela está numa região que não tem um índice de umidade muito grande, ela não vai secar roupa na lavanderia. Nós temos que saber disso, tá? Mas eu vou precisar ter. Por isso que a questão do investimento também, eu sei que tem empresas, né, que dizem assim, não, você tem que começar com 3 conjuntos que é o certo, você tem que começar com 4 conjuntos que é o certo, mas quem te dá a necessidade de investimento do equipamento é o próprio cliente. Obviamente que eu vou começar com 2 conjuntos, com 3. Eu sempre aconselho os clientes começar com 2 a 3 conjuntos, tá? Isso é o ideal. E a partir disso, sim, você vai pensar numa máquina maior futuramente, lá para lavar os cobertores King, os duplos, para você pegar um público diferente, né? Como se fosse um público de linha hoteleira, por exemplo. Então, este público, ele vai vindo com o tempo, tá? O ponto de equilíbrio de uma lavanderia de alto atendimento é você tem que se pagar, ela tem que se pagar de 10 a 15 meses. Esse é o tempo para pagar uma lavanderia de alto atendimento. Mas é muito importante que o maior custo hoje de uma lavanderia de alto serviço ou uma lavanderia convencional que seja, não é a questão do investimento das máquinas. O investimento ele vai se pagar. E se ele não se pagar, vamos pensar na pior das hipóteses, você vai comercializar os equipamentos. Agora, o que mata qualquer negócio hoje, sendo lavanderia ou não, é o teu custo fixo. Então, o teu aluguel, a tua conta de energia, por isso que, volto a dizer, escolha certa dos equipamentos e também escolha certa de local, tá? Com isso, obviamente, que você vai ter sucesso dentro do teu negócio. Certo, Luciano? Espero que tenha respondido a tua pergunta. O Matheus mandou aqui também, né? De uma forma geral, qual é o percentual de lucro esperado para uma lavanderia? Então, Matheus, seguinte, a lavanderia, né, como eu estava mencionando antes, ela depende muito, o teu lucro, vamos dizer assim, né, devido a quais são os teus custos de operação, quais são os teus custos de maquinário, qual é a tua bandeira de energia no momento, né? Mas, falando aqui a um grosso modo, depois nós vamos disponibilizar para vocês também uma planilha, né, para quem entrar no curso, dentro desta planilha vai ter ali as projeções de custos de faturamento, de lucro, de consumo. Então, tudo isso nós temos para passar para vocês. E o que que acontece? O lucro da lavanderia, aqui falando, né, a grosso modo para você, ele tem que girar de 50 a 60%, tá? Então, o teu aluguel numa lavanderia de alto atendimento, isso eu sei que vai depender muito de região para região, né, de local para local, mas ele tem que girar aí no máximo 3 mil reais, tá? Para que tu tenha um grande lucro no negócio. E quem vai montar uma lavanderia, quem vai montar um negócio, obviamente que quer ganhar dinheiro. Ninguém vai montar um negócio para brincadeira. Então, todo mundo que vai entrar em um negócio precisa, obviamente, rentabilizar, tá? Então, por isso que eu digo, sempre cuidar com aquela torneirinha aberta. O custo fixo é o que te mata. Então, a escolha certa do equipamento, do fornecedor de químico, isso é fundamental para o negócio. E, obviamente, também, né, a escolha certa do ponto, lá onde você vai colocar a lavanderia. Quando eu digo ponto, eu não estou falando só da questão monetária do aluguel, mas eu estou falando do que vai te trazer de retorno. Eu não tenho problema nenhum em pagar 3, 4, 5 mil reais de aluguel, se isso se diluir dentro dos clientes que vão frequentar a minha lavanderia. Então, isso é muito relativo. Agora, se eu pagar lá, às vezes, 1.800 reais, 2 mil reais, e não tiver ninguém entrando na minha lavanderia, obviamente que é muito pior, tá? Então, sempre preciso trabalhar em cima desta linha para que nós temos sucesso, tá bom? Pode Quero, falar. quero agradecer também a Angélica e ao João que compraram o curso também e vão estar conosco, então, eles estão fazendo o curso e a mentoria, Perfeito, parabéns ok? para vocês, É viu? isso aí. Aqui.
qual a melhor máquina no mercado, né? Então, quando a gente fala de máquina no mercado, a gente fala hoje, existe um leque muito aberto se tratando de equipamentos. Nós sabemos que existe hoje Maytag, existe Speed Queen, existe LG, existe Electrolux. São marcas que elas são consolidadas no mercado já, elas têm um nome. Obviamente que umas têm mais tempo, outras têm menos tempo, né? Mas sempre quando a gente falar de diferenciais, eu particularmente sempre vou colocar uma máquina maior. Por qual motivo? O motivo da máquina maior é que lá você vai conseguir lavar peças pequenas e peças grandes. As máquinas hoje, eu sei que, pelo que eu tenho de informação hoje ah, da linha profissional, né? Um segmento um pouco menor, vamos dizer assim, a Electrolux ela é a única que possui 12 quilos de capacidade de carga real. Existe também a LG, né? Que eles falam ali que acho que é 10 quilos, se não me falha a memória, Speedqueen 10,5, Maytag 10 quilos. Então, sempre quando você tiver um diferencial se tratando de equipamento, o que vai ser? Aí você vai me dizer assim, bom, na minha lavanderia é o seguinte, eu vou processar um cesto, então não me importa se a máquina é maior ou se ela é menor. Mas esse cesto é o que vai fazer a diferença. Por quê? Imagine você que você vai na lavanderia A e na lavanderia B. A lavanderia A, eu tenho lá uma capacidade um pouco menor, certo? O meu cesto de lavagem, ele vai ser menor também. Quando eu tenho uma capacidade de carga na máquina maior, você acaba tendo um diferencial dentro do teu negócio, porque em cima disso você vai conseguir lavar mais coisas. Então o cliente vai dizer assim: bom, eu vou na lavanderia B, porque na lavanderia B eu consigo lavar mais peças pelo valor da lavanderia A, ou por uma pequena diferença. Então, sempre quando a gente fala de equipamento, obviamente, né, que isso é um leque aberto, nós vamos mensurar todas as marcas também dentro disso, mas sempre é sugestivo, obviamente, que por trás da máquina, por trás da marca, existe principalmente o suporte, né? A empresa que vai te dar um melhor suporte, o vendedor que está atendendo de uma maneira legal, o pós-venda que está atendendo de uma maneira legal. Então, às vezes, não é só marca e máquina, e sim toda a retaguarda que você precisa ter, tá? Isso se tratando de máquinas menores. E depois a gente também pode falar de máquinas maiores, caso vocês queiram, aqui é só botar um sim, né? Também tem as máquinas maiores, que isso a gente fala no nosso curso também, voltadas já para empresas, para segmento, então dentro disso você vai ter informações bem legais se tratando de equipamentos, certo? Outra pergunta aqui. Queria saber se vocês recomendam fornecedores de máquinas e produtos. Sim, dentro do próprio curso ali nós vamos falar sobre isso, sobre quem vai fornecer as máquinas para vocês, né? Quais são as empresas que vão fornecer isso, os valores que essas empresas praticam hoje no mercado, tá? Eu sei que pode existir uma variação de preço entre uma e outra, né? Vamos dizer assim, mas ali vocês vão conseguir ter uma par, pelo menos vocês vão conseguir contatar essas empresas para fazer a compra, a aquisição dos equipamentos, tá? E também sobre os produtos. Hoje a gente sabe que tem alguns produtos no mercado que eles se sobressaem, obviamente, sem sombra de dúvida, né? Por uma questão de qualidade, por uma questão de nome, mas existem produtos tão bons quanto que eles não são de segunda linha, eles também são de linha profissional e que vocês vão ter um grande sucesso na lavanderia, muitas vezes até com um custo menor, tá? São Paulo, Gabriel, São Paulo tem vários profissionais da área, tá? As empresas normalmente hoje no Brasil, elas atendem todos os estados, né? Então eles têm técnicos homologados em todos os estados do Brasil também. Mas tudo o que você precisar, obviamente que a questão dos profissionais, quem vai indicar para você, a gente pode sim, né, dar uma pincelada sobre isso para vocês, sem problema nenhum, mas normalmente quem vai fazer isso é a empresa na qual você vai adquirir os equipamentos. Eles vão ter os técnicos homologados, eles vão ter o pessoal no qual vai passar todas as informações para vocês, quem vai dar o suporte, quem vai fazer o pós-venda para que você monte a sua lavanderia de maneira certa. Tanto do fornecedor de produto, do fornecedor do sistema de pagamento, muitas vezes, né? Isso também nós vamos falar para vocês, a questão dos fornecedores, mas sempre trabalhando de forma com quem você vai adquirir os equipamentos. Esta pessoa ela vai poder te passar o melhor profissional para a área. Certo? Só pegar aqui o gancho só com o Elivelto. Aonde nós vamos poder colaborar com vocês? É conseguindo traduzir a linguagem, muitas vezes, do vendedor, lá daquele equipamento, para a realidade, para a sua realidade, ou seja, fazer um meio de campo.
Ah, a pessoa falou o seguinte: eu preciso, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu preciso que na tua lavanderia tenha uma rede trifásica, mas eu nem sei o que é isso. E muitas vezes estão falando com pessoas leigas. E isso nós vamos poder traduzir para vocês numa linguagem fácil e direta. Então, só como exemplo, aí que nós entramos para ser os facilitadores do negócio para vocês, ok? Quem tiver com nós vai ser muito bacana. Aqui eu tenho mais uma pergunta aqui. Num bairro residencial, não funcionaria, considerando que temos comércios locais? Então, Mada, o que que acontece? No bairro residencial, ele funciona sim, porém, muitas vezes, você vai estar dentro de um público limitado, tá? Você tem que entender que dentro desse bairro, vamos dizer assim, você vai ter aquele público que ele é um público que não vai conseguir se expandir muito, a não ser que você aumente a tua busca, que você aumente a tua demanda. Hoje, existem alguns públicos na lavanderia, tá? Eu sei que o mais forte hoje, sem sombra de dúvida, é a ideia da lavanderia de autoatendimento, sem funcionário, sem nada. Porém, se você tiver aí um semi-presencial, tá? Dentro desse negócio, isso também nós vamos falar depois, né? Mas dentro disso, você consegue ter um diferencial. E aí sim, você consegue estar buscando um público externo, porque esse público pode largar ali para você, você vai ter alguém aí que vai processar, e a partir disso, obviamente, você só passa para retirar dentro de 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e 20, dependendo do equipamento que você vai utilizar. Mas a única maneira de você expandir, se o local não tiver muitas pessoas, é esta, não tem outra, porque você se limita a um único público, tá? Certo? Maria, nessa mentoria, vocês vão ensaiar como faz a instalação das máquinas e dos dosadores? Então, Maria, o que que acontece? Sim, tudo isso é passado passo a passo para vocês, tá? Desde a questão da colocação das máquinas, o espaço entre as máquinas, a gente observa muito que tem máquinas que elas estão juntas uma da outra, isso vai contra completamente os dados técnicos das máquinas. Eu sei que para layout muitas vezes é bonito, é legal, mas as máquinas elas precisam ter um afastamento, elas precisam ter uma entrada de ar, elas precisam respirar, tá? Então isso tudo a gente vai passar para vocês, isso a gente vai explicar da melhor maneira para vocês, para que vocês façam algo bem assertivo. Sobre a questão dos dosadores também, é importante nós mensurar aqui, nós vamos mostrar passo a passo, mas isso sempre é um técnico autorizado que faz. Mas nós vamos passar, de qualquer maneira, tudo isso, né? Se porventura você precisar fazer uma manutenção preventiva ou algo do tipo, você vai ter esse conhecimento. Pode falar, Luiz. Pessoal, só quero reforçar então as condições que eu passei antes para vocês. Então, computando que o valor está bem, um valor bem bacana. Lembrando que as vagas estão, aquelas 10 mentorias já estão terminando, então se alguém ainda quiser, por favor, já faça de imediato, então, para não perder essa oportunidade de ter, por um valor bem bacana, de 297, ter uma mentoria individual comigo e com o Elivelto e uma mentoria em grupo, pode ter certeza que isto é uma condição que é única e não faremos novamente. Então, só lembrando isso, você que ainda está pensando em fazer, vá lá, faça que está bem bacana. Então, ó, qualquer dúvida com a compra é para chamar os administradores do grupo, do WhatsApp. Então, façam à vontade como é que pode fazer a compra, como é que fica melhor. Nos chame aí que a gente vai estar respondendo para vocês, do pessoal, aqui no WhatsApp, tá? No chat. Roberto, voltando aqui para responder a tua pergunta, né? Se a gente tem alguma experiência em container. Então, sim, nós temos alguns clientes já que implementaram a ideia da lavanderia em container, tá? O container, eu gosto da ideia. Se for para um supermercado, para um algo mais amplo, né, um posto de combustível, é legal a ideia, mas nada vai superar a comodidade de uma sala com um espaço kids ali, um lugar para uma criança brincar quando ela for acompanhada dos pais, um espaço agradável. Nós temos, eu sei disso, nós temos a questão da ideia que a lavanderia é só algo para prestar serviço. Porém, fora do Brasil, né, a gente vê muitas máquinas grandes, um espaço amplo de lavanderia. Ainda não se criou muito essa cultura aqui, a gente está começando agora, né, a caminhar com a lavanderia de autoatendimento, mas o espaço, quanto maior ele for, mais aconchegante ele for, mais as pessoas vão voltar. Vamos falar no caso aqui um exemplo, né? Que chegue na lavanderia lá, eu sempre cito esse exemplo, porque é algo bem legal.
chega na lavanderia, por exemplo, num espaço pequeno, num espaço apertado, um dia chuvoso, faz 5 dias que chove, e a lavanderia está cheia, entra uma mulher com uma criança, muitas vezes ela não se sente confortável dentro do espaço, porque ela não tem aonde se mexer lá dentro, já está cheio dentro do container. Então, se for para botar uma lavanderia com mais máquinas futuras, né, que você tem esta projeção de crescimento, seria interessante você já pensar numa sala, tá? Que aí sim você vai ter algo diferencial. Espaço, climatizado, um televisor, uma Alexa, uma iluminação muito boa, tá? Então, sempre isso a gente diz que é o fundamental para que você tenha sucesso, tá bom? Certo? No caso, aqui mais uma pergunta da Maria, no caso dos técnicos da empresa, no caso, os técnicos da empresa naquelas que foram compradas as máquinas. Isso, o que que acontece? Cada empresa, né, elas têm os técnicos credenciados e homologados por ela. Então, são aquelas pessoas que vão poder resolver qualquer coisa de imediato. A pessoa que vai te instalar as máquinas, esta pessoa, a gente sempre brinca, né? O vendedor, às vezes, ele pode até falar uma mentirinha, mas o técnico, ele não tem como mentir para você. O técnico, ele tem que falar algo certo, porque senão você vai ligar para ele porque as máquinas não estão funcionando. Então, sempre nós temos esta política, né, de tratar o cliente da maneira mais honesta e mais transparente possível. Como eu disse, nós não estamos vendendo nada para vocês. Isto é um sonho, muitas vezes. Quem não tem o sonho de ter um negócio no qual você não precisa estar lá todo o tempo e que o negócio funcione? Todo mundo tem esse sonho. Então, nós buscamos realizar isso para vocês, tá? A nossa ideia é que justamente isso fique da forma mais fácil e mais transparente possível e que vocês obtenham sucesso do início ao fim. Certo? Só falando aqui mais uma vez, então, as 10 vagas já foram preenchidas, já está tudo certo com elas. Da questão da mentoria, tá? Parabéns para vocês que adquiriram isso. Obviamente, vocês vão ter todo o acompanhamento da melhor máquina, do melhor suporte, da melhor experiência de mercado, né? Como eu disse para vocês, a gente já vivencia isso, eu particularmente, o Luiz também, né? Há mais de 8 anos, né, Luiz? Isso aí. E a gente vem dentro deste mercado observando muito como ele se movimenta, como ele trabalha, como ele reage. Isso faz parte do nosso dia a dia. A gente não está aqui para iludir ninguém, por isso que eu sempre digo que a melhor questão é tratar as pessoas de forma direta, não vamos prometer 10, 15, 20, 30 mil de faturamento, não. Este é um processo que ele deve ser construído, tá? Hoje, falando ainda da lavanderia, só para vocês, para fechar aqui, né? Quando a gente fala do investimento de lavanderia, com 2 conjuntos, com 3 que seja, a gente está falando de um negócio que parte aí de 80 mil, vamos dizer assim, né? Até 150 mil reais, um exemplo, tá? Se nós for investir este valor dentro de um imóvel, tá? Um imóvel, primeiramente que é muito difícil encontrar um imóvel no valor de 150 mil hoje, tá? E qual é o imóvel que vai me dar 3, 4, 5, 10 mil reais de faturamento por mês? Não existe negócio que vai fazer isso. Nada é melhor do que prestação de serviço. E a lavanderia nada mais é do que uma prestação de serviço. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver a média da lavanderia, como eu falei para vocês, ela tem que girar em torno de 50 a 60, 65%. Só tem isso quem presta serviço. Não existe outro negócio que tenha essa margem de lucro, tá? Lícito não existe. Isso aí. Certo, gente? Muito obrigado para vocês. Obrigado da atenção de vocês. Obrigado das perguntas que vocês colocaram aqui. Segue o link aqui, nós vamos estar mandando ainda para vocês o link. Espero eu e o Luiz, né, ter esclarecido todas as dúvidas que porventura vocês tiveram aqui. Eu sei que é muito pouco tempo, né? Por isso que a mentoria ela é fundamental. Lembrem sempre, escolher o melhor equipamento com a maior capacidade de mercado, isso sempre é muito bom. Última pergunta aqui, já que veio rapidinho, né? Do Júnior. Vocês possuem dados que informem vantagem e desvantagem da implementação de outros serviços self? Pretendo implantar a minha Megalaundry assim de 3 conjuntos menores e uma maior. Máquinas de lava e seca e uma área gamer. Cockpit, fliperama, área de relaxamento, máquinas de massagem e uma conveniência.
Júnior, cara, você está indo extremamente assertivo no mercado, tá? Você está buscando o diferencial, que são máquinas grandes. A máquina maior, ela é fundamental no negócio da lavanderia, porque obviamente que ela aumenta a rentabilidade. Então, se nós tratar isso num período de um ano, vamos dizer assim, a máquina grande, ela te dá um outro mês de faturamento na média ano. Então, sempre a máquina grande, ela vem muito bem ao encontro da lavanderia, tá? Quando eu falo máquina grande, eu falo de máquinas de 16 e de 22 quilos. Estas são as máquinas grandes, tá? E de preferência, obviamente, né, sistema de amortecimento, porque se eu tiver uma laje ou algo do gênero, eu preciso colocar a máquina lá, eu não preciso fazer obra física, tá, para colocar essas máquinas. Então, sempre máquinas de sistema de amortecedor. Hoje, eu sei que no mercado, né, já vou dar um spoiler aqui para vocês, existem duas que são muito boas, duas marcas, né? Tem a Speed Queen, que trabalha com o sistema rígido, sistema de fixação, e tem também a Speed Union, que trabalha com o sistema de amortecimento. Quando a gente fala amortecimento, elas possuem os amortecedores, então não requer de obra física, certo? E a questão da implementação ali da área gamer, fliperama, massagem, isso eu sempre dou essa dica para os clientes, principalmente na área de massagem. Por quê? Porque quando a pessoa vai para uma lavanderia, às vezes ela fica lá esperando, às vezes não, né? Na grande maioria das vezes, ela fica esperando o período lá de 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 15. Se você tiver uma poltrona de massagem, ela vai utilizar a poltrona de massagem. E na grande maioria das vezes é cobrado R$ 1 ao minuto. Então, se a pessoa ficar lá 1 hora e 15, no mínimo 30 minutos ela vai utilizar. Então, o segredo de qualquer negócio é você ganhar mais com o mesmo cliente. E se você fizer essa implementação, obviamente que você vai conseguir fazer isso. Lembrando que dentro disso também você pode colocar, né, a máquina de café, lá as maquininhas de vending machine, né, para um salgadinho, uma água, enfim. Eu não aconselho a questão das bebidas alcoólicas nas lavanderias, tá? Mas sempre uma água, um refrigerante, isso seria bem sugestivo, um suco, tá bom? Então isso seria ideal. Então, esta tua ideia, com certeza, ela é bem assertiva, viu? Certo? Só um pouquinho aqui. O Luiz vai dar mais um recado por aqui. Pessoal, recebi aqui um recado aqui da produção aqui, nossa, e abrindo uma oportunidade única para vocês, tá ok? Aquelas 10 vagas foram todas encerradas e nós estamos abrindo agora como a exceção mais 5 vagas com a possibilidade do curso mais a mentoria. Para quem quiser, então, aproveitar, então, a partir disso que o Livelto falou para vocês, do que nós vamos passar no curso e na mentoria, se vocês quiserem vir conosco, a 297 nós estamos, então, disponibilizando mais, como bônus, a mentoria e em grupo e individual. Mais 5 vagas para encerrar e depois vem naquele sistema das mentorias, mas em grupo, tá ok? Se o Júnior quiser aproveitar, Júnior, o que está aí, já prestes a abrir a lavanderia, já estamos aí, então tem mais 5 vagas aqui que nós colocamos à disposição de vocês. Tá bom, pessoal? Então, Pessoal, então, passando aqui mais uma vez para agradecer a todos que tiveram o tempo, né, isso aí. para nos ouvir, disponibilizaram esse tempo. Com certeza, esse tempo para vocês vai ser muito bacana futuramente também, porque vocês vão implementar o negócio da lavanderia, vai ser sucesso a lavanderia de vocês, e nós estamos aqui, obviamente, para ajudar a vocês a dar esse primeiro passo, a acompanhar vocês em todas as etapas, tá? E lembrando, fornecendo os melhores equipamentos, indicando os melhores sistemas de pagamento. Então, tudo isso a gente vai fazer para vocês de forma bem transparente, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês e deixo a finalização com o Luiz. Então tá bom. Se não tem mais perguntas, nada, a gente está encerrando então. Obrigado novamente, reforçando o que o Livelto falou. Lembrando então que além dos bolos que a gente já falou, lembrando que quem estará conosco com certeza vai economizar um bom dinheiro com a questão dos equipamentos, dos descontos que a gente vai conseguir para vocês, dos nossos parceiros. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. O link vai ficar ainda no grupo. Vocês precisando aí, já passou para 4 vagas, então, mais alguém já pegou. Então, quem quiser, ainda temos essas 4 vagas com a mentoria. Muito obrigado, uma boa noite a todos.